Mas a senhora falou aí da questão das redes sociais. E a senhora foi vítima de uma maneira vil. Vídeo feito com inteligência artificial pornográfico, fake news sobre o suicídio do meu pai. Teve de tudo nessa Teve de edição. tudo. Muito, muito baixo. Então agora, vamos lá. A senhora é a favor da regulamentação das redes sociais? Eu sou a autora do projeto. Eu sei. Eu quero que a senhora fale disso. E tem que falar. Gente, tudo no final das contas é dinheiro. E essa conversa sobre regulamentação das redes sociais também é. No meu primeiro mandato, faz um tempo, eu, delegado Alessandro Vieira, deputado Felipe Rigoni, um grupo sério, se juntou com dezenas de especialistas da sociedade para desenhar um projeto de regulamentação de rede social. O que o projeto não faz? O projeto não censura conteúdo. Isso. Sendo muito sincera, eu estou muito preocupada com o que a vovozinha ou o tio está escrevendo no seu post do Facebook. O que o projeto faz? Ele coloca algumas regras do tipo transparência no algoritmo. Eu não posso ter um algoritmo que, por exemplo, favorece um discurso de ódio ou que favorece um partido político e não favorece o outro. Qual é a segunda coisa que o projeto faz? Transparência de financiamento. Não pode ter um conteúdo que está chegando em você, que você acha que é orgânico, mas que, na verdade, alguém pagou dinheiro para aquela plataforma para aquele conteúdo chegar em muita gente. Outra coisa, robô. Por que é que o X, o Twitter, derruba alguns robôs e não derruba outros? Porque aumenta o engajamento, aumenta o lucro. E aí as plataformas viram esse projeto de regulamentação e começaram a ser contra. Por quê? Porque elas iam perder dinheiro. Se você não pode ter um algoritmo que, enfim, divulga conteúdos de ódio, se você tem que ser transparente, se você tem que divulgar quem está colocando dinheiro, é claro que você perde dinheiro. E aí essas plataformas começaram, muitas delas, a financiar uma fake news contra o projeto, dizendo que o projeto queria censurar. Isso. E foram mobilizar a extrema-direita. Exato, e a gente tentou colocar esse projeto para votação 3 vezes, se eu não me engano. E a gente nunca conseguiu. Por quê? Porque teve uma campanha de desinformação também das plataformas sobre o projeto. Sim. E de uma forma desonesta, gente. Não dá para você abrir o Google e tá lá, google.com.br, tinha uma placa com desinformação sobre o projeto. Remetia para uma página. Isso não pode ser feito. Isso é desigual, sabe? E aí, qual é o estágio que a gente tá? Estágio nenhum. É um estágio em que a gente está vendo as piores consequências de não ter essa conversa. Criança sendo incentivada a se automutilar. Criança morrendo por conta de desafio estúpido. Criança sendo aliciada para atentado terrorista. Criança sendo aliciada para atentado nas escolas. Mulher que tem a sua vida destruída porque usar inteligência artificial para fazer um vídeo pornográfico fake seu. Golpes em idosos que toda hora estão caindo em um novo golpe. Gente, é igual à vida real. O que eu defendo? Você pode falar o que você quiser, desde que você não cometa nenhum crime. Se você cometer, arque com a justiça. A máxima do ministro Alexandre, né? É crime fora da rede, é crime na rede. Exato. Pedofilia, gente. Está aumentando os casos de pedofilia online. Pô, que adoecimento é esse que a gente tem que a gente está permitindo isso? E a gente viu na eleição também. Eu fui para os 11 debates. Eu fui a única candidata que foi para os 11 debates contra o Marçal. A gente media, né? Quem estava ali vendo o debate ao vivo. Vou ser bem aqui amostrada. Nos 11, eu fiquei em primeiro lugar de intenção de voto, de quem assistia ao debate. Qual que era o problema? O Marçal e os outros mostravam que não tinham nenhum compromisso com as pessoas, com a cidade, mas isso não importava, porque no final do debate tinha uma cadeirada, tinha um soco, tinha um chilique. E aí eles recortavam esse videozinho. E esse videozinho tinha muito mais atenção na rede do que todo o debate sério que aconteceu ou não aconteceu ali. Então, se a gente não conseguir falar seriamente sobre isso, a gente está abrindo mão da saúde mental de nossas crianças, da segurança dessas crianças, da nossa segurança financeira. O crime organizado está migrando para o ambiente digital. Por quê? Porque lá ninguém vai atrás. Porque lá ninguém investiga, porque lá ninguém prende. Então, o que eu venho tentando propor é que a gente tenha um debate sério sobre isso. De novo, não é sobre censura. Eu sou completamente contra a censura. Além das redes, quem não quer? Quem se beneficia disso? Quem não quer? O criminoso. O criminoso que está lá. Mas ideologicamente? Os extremos. Quem não quer? Os extremos, porque as redes sociais são programadas
para favorecerem um conteúdo que é extremado. Me interrompe porque ela está me dando um monte de gancho, senão eu vou ficar aqui. Mas assim, quando você fala os extremos, você sabe que nessa hora a senhora apanha um pouco, porque a esquerda vai falar assim, não, a gente não está nessa, a gente quer regulação, quem não quer a direita. Fala. Posso dizer qual é o lugar de fala? Vamos lá. Como alguém que constantemente é atacada pelos extremos dos dois lados, eles são muito parecidos. Mas não tem o mesmo poder. Não tem o mesmo poder, não disse isso. Mas quando a gente fala de fake news, ataque, ameaça de morte que eu recebo, eu olho para os textos e eu não consigo dizer se a pessoa é de extrema esquerda ou extrema direita. Extrema é ruim, não importa a coloração partidária. Tem uma palavra que me incomoda na política hoje muito, eu tenho escrito muito a respeito e falado muito, que é a tal da polarização. Essa palavra me incomoda muito. Porque assim, polarização. E às vezes eu vou ver o que é polarização. A polarização é entre democratas e fascistas. Isso não é polarização. Até porque o meio do caminho entre democratas e fascistas ou é um meio fascista ou um meio democrata. Um meio fascista ou um meio democrata é um fascista inteiro em qualquer circunstância. Concordo. Né? Então, assim, e aí... Eu tô querendo salvar a Tabata, porque ela vai apanhar de alguns esquerdistas aqui mesmo. Eu tô brincando. Não, mas eu não quero que a senhora... Eu não quero que a senhora apanhe de gente que... Eu não quero que a senhora apanhe de gente que pode ser... pode estar certa. Mas ela não tá falando do esquerdista. Ela tá falando do extremista. Eu não tô falando de quem... Discordo porque a Tabata votou a favor da independência do Banco Central. Não é dessa pessoa que eu tô falando. Eu tô falando da pessoa que diz que eu deveria ser fuzilada. É isso. Eu tô falando do ator que eu deveria ser socada. Não, que tem que ser punida. Se isso não é extremismo, claro que é. Claro que é. Mas não é esse extremismo que, assim, o que eu vejo não é esse extremismo que pauta a sociedade. Quando o Nicolas faz um vídeo, quando o Nicolas faz um vídeo que tem 200 milhões de views, mentindo, inclusive, sobre a CPI, sobre o negócio do INSS, ou quando se fala alguma coisa sobre o golpe, a tentativa de golpe... isso não é polarização. Quando eles atacam a liberdade de expressão dizendo que estão defendendo, isso não é polarização, é um plano. Né? Mas aí eu queria... Tem um debate antigo na educação que é o do Escola Sem Partido. Sim. Que é um debate... um debate sem pé nem cabeça. Isso. Que vem por conta de uma teoria de que existiria uma doutrinação nas escolas. Isso. E aí eu respondo como alguém que deu aula para quinta série, ensino médio e cursinho. Tente doutrinar. Boa sorte. Eu não... Assim, é muito difícil controlar uma sala de aula, dar um bom conteúdo, ter todo mundo ali atento. Mas estou dizendo isso porque muita gente, quem defende o debate da escola sem partido, quer proibir que os professores falem sobre educação cívica, Constituição, partido político, o que é esquerda ou direita. E que tem aula de Revolução Francesa. Exato. E quem é contra esse projeto absurdo de escola sem partido, como eu sempre fui, fala não. A solução é a gente empoderar os alunos para cada vez saberem mais. Não é proibir o debate. Por que eu estou falando isso? Quando a gente fala sobre polarização extremada, ódios que vêm dos dois lados, eu concordo com você. Hoje, um dos extremos, ele tem mais voz. E ele influencia mais. E ele tem muito mais dinheiro. E é por isso que ele tem mais voz e ele influencia mais. Mas se eu não tiver a mesma coragem de denunciar quando isso vem da esquerda... Eu perco o meu discurso, eu perco a minha coerência. Tem que denunciar. Uma pessoa que discorda de outra e acha que tem o direito de desejar a morte dessa pessoa, ou pior, incitar a violência contra essa pessoa, não importa o partido dela, ela é condenável igual. E eu faço parte de um partido político que é o PSB, que se posiciona contra autoritarismos de esquerda ou direita. A gente, infelizmente, é o único partido de esquerda no Brasil, progressista, que denuncia a ditadura da Venezuela, da Nicarágua. Mas eu acho que isso é importante, porque senão a gente vira incoerente. Senão parece que é tudo pela visão partidária. E tem coisas que para mim não deveriam ser partidárias, como é defender a democracia e ser contra o autoritarismo. Mas a senhora concorda, por exemplo, que sobre anistia para golpista não é uma matéria de polarização. Não. É uma matéria de democracia e de Estado de Direito. E eu, assim como muita gente, tenho uma posição muito clara. O lugar de golpista, especialmente de quem financiou e arquitetou, que tem uma galera que financiou que não está no holofote agora, né? É na cadeia. Claro. Quando eu falo de polarização extremada, tem a ver com essa coisa de torcida. Para mim, bater esse debate está polarizado ou não. Importa menos o tema, as posições, mas mais a reação. Quando você acha que a outra pessoa deveria ser morta, assassinada ou impedida de falar porque ela pensa diferente de você...
aí eu acho que já não é democrático. Claro que não mesmo. Eu tenho certeza. Certeza.